Eu tô muito feliz que a internet entrou nessa onda de desconstruir conceitos que estavam muito bem estabelecidos. Um exemplo desses conceitos que eu acho que estão sendo muito martelados, né? Na realidade, estão sendo até esquecidos, né? Chegou até esse ponto de estarem sendo esquecidos. É aquele clássico sai da sua zona de conforto. Agora não, agora a gente está pregando um pouco mais sobre as pessoas ocuparem posições de conforto. E eu acho que isso é normal, né? Eu acho que enquanto sociedade a gente passa por constantes transformações e a gente entrou numa de dizer que a gente devia se colocar em posições de desconforto porque isso levaria à mudança e a mudança necessariamente como uma regra levaria ao progresso. A gente sabe que isso não é verdade, nem toda mudança leva a de fato uma melhora, até porque a melhora ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, enfim. Melhora é um negócio que pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação. Então, não necessariamente o você estar numa zona de desconforto vai te fazer mudar positivamente. Tem pessoas que vão mudar negativamente. Por exemplo, tem pessoas que, se colocando nessas posições de desconforto, vão ter sensação de ansiedade. Algumas pessoas vão ficar se sentindo mal por vários motivos, alguns que elas sabem, outros que elas sequer fazem ideia. Por exemplo, tem muita gente que talvez, nessa fase de sair da sua zona de conforto, tenha mudado de emprego, tenha deixado, de repente, um relacionamento, ou tenha se mudado de cidade. Isso pode ter sido bom para algumas pessoas, eu acho que pode ter sido bom, né? Mas também pode ter sido ruim, porque algumas pessoas podem ter se mudado de cidade, por exemplo, que era a sua zona de conforto, e ter se dado conta de que elas gostavam muito de morar onde elas estavam. E algumas, inclusive, vão até voltar para esses lugares por terem chegado a essa constatação. No fim das contas, foi bom, sim, porque a pessoa percebeu que ela de fato gostava de estar onde ela estava, mas ao mesmo tempo gerou um resultado ruim, sabe? De a pessoa não gostar do lugar onde ela tá, por ela ter se mudado, no caso, né? Então, assim, é disso que eu tô falando, que nem sempre essa mudança, ela vai trazer necessariamente uma melhora. Às vezes ela vai trazer em segundo ou terceiro plano, mas às vezes não de imediato e não de primeiro plano. Então, eu acho que sim, é muito positivo, eu acho que a fase que a gente tá entrando agora, que é de amadurecimento, né? Ao mesmo tempo, a gente vai começar a pregar muito conforto, as coisas ficam muito exageradas na internet. Eu acho que talvez por a questão do algoritmo, não sei, mas eu acho que as coisas ficam muito exageradas e depois elas meio que vão pendulando, assim, encontrando um certo equilíbrio. Então, eu acho que teve um certo exagero antes de você não poder se sentir bem na posição que você tá. Você não pode, por exemplo, estar confortável ganhando o salário que você ganha, por mais que muita gente esteja feliz ganhando quanto ganha e fazendo o que faz, porque a prioridade daquela pessoa pode ser outra completamente diferente daquela pessoa que prega que ela tem que ganhar um salário maior. Tem pessoas que estão muito bem com um salário menor e ganhar mais não necessariamente vai ser bom para elas, porque para ganhar mais elas têm que se esforçar mais, elas têm que trabalhar mais, e elas não querem fazer isso, e qual o problema disso, sabe? Eu acho que a gente começou a vigiar nesse sentido do que as pessoas estão fazendo e o quanto elas estão fazendo, e dizer se aquilo é certo ou errado. Ou seja, nem todo mundo precisa sair da zona de conforto. Tem pessoas que estão na zona de conforto e tá tudo bem ficar por lá. Tem pessoas que estão na zona de desconforto e precisam ir pro conforto. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser analisado no seu contexto específico. Por isso eu acho que algumas dessas frases muito clichês não fazem sentido, mas já fizeram muito sentido. E aí é disso que eu tô falando. Eu acho que a gente tá passando por essa mudança de desconstrução de vários conceitos. Esse é um que eu tô trazendo aqui. Mas eu acho que a internet traz várias dessas ideias meio clichês e assim, meio motivacionais, que do tipo, vão mudar a sua vida pra, né, vender, enfim, produtos relacionados a essa performance. Mas eu acho que a gente tá passando essa fase e estamos entrando em outra, que é dessa desconstrução. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai entrar no exagero do conforto total. E eu acho que as pessoas tendem com o tempo a amadurecendo. Eu posso estar errado, né? Claro, que eu tô dando minha opinião. Mas eu acho que com o tempo as pessoas vão perceber, tá, não era nenhum nem outro, né? Nem o sair da sua zona de conforto pode funcionar sempre pra todo mundo, e nem o permaneça na sua zona de conforto pra sempre, entendeu? Então eu acho que é tudo uma questão de as pessoas olharem e pensarem, tá, essas frases clichês talvez não façam mais tanto sentido. Eu acho que eu tenho que começar a raciocinar, a pensar sobre a minha vida a partir da minha realidade. O que eu quero para minha vida e o que eu pretendo fazer com aquilo que eu tenho. Com o conforto que eu tenho, tá tudo bem? Ou será que eu quero algo mais? Ou será que tá tudo bem o tanto que eu tenho? Então, assim,
Por isso, eu acho que a gente tem que olhar para nós, né? Sempre que a gente olhar para a rede social, ok, a gente pode melhorar aprendendo com outras pessoas, nos colocando às vezes em posições de desconforto. Concordo, porque muitas vezes mudanças vão gerar desconforto e vão gerar melhora, mas não é sempre, isso não é uma regra. Eu acho que esse é o problema, a gente dizer coisas como se elas fossem regras. E ainda existem muitas dessas coisas que são consideradas regras pré-estabelecidas na rede social e que acabam fazendo parte do nosso cotidiano, que eu acho que elas vão acabar se alterando, mudando. E eu acho que isso é bom, porque mostra pra gente que não existe existem coisas que são mais fixas, mas alguns conceitos, eles se aplicam a contextos muito particulares, muito específicos, e não necessariamente precisam se tornar regras e leis, vamos dizer, para a vida funcionar da forma correta, sabe? Porque tudo isso varia de pessoa para pessoa. Por isso eu acho que antes de você olhar, né, para quando as pessoas dizem coisas desse tipo, não necessariamente só essa, mas coisas desse gênero, e dizer assim, no sentido de que eu sei o que é melhor para você e é isso aqui, e toma essa frase clichê. Eu acho que é aí que vem a importância de a gente sempre pensar, sabe, naquilo que as pessoas dizem. A gente não precisa levar como regra para nossa vida. São escolhas e você faz as suas, porque ninguém sabe qual o resultado vai dar daquela decisão que você tomar. Então, é importante que você tome essa decisão, porque se for boa ou ruim o resultado daquilo, você assume a responsabilidade por isso, sabe? Porque se for ruim, você vai ficar terceirizando e culpando as pessoas pelo que aconteceu. Eu me coloquei numa posição de desconforto e não deu certo, então a culpa é de quem me disse isso. Não, a responsabilidade continua sendo sua por ter escolhido terceirizar, no caso, escolher ouvir o outro e pensar, ele disse pra eu fazer isso, então eu vou fazer isso. E agora a responsabilidade é sua, porque por mais que ele tenha dito, no fim das contas foi você quem escolheu seguir o que ele estava dizendo, você não foi coagido a fazer aquilo. Então, sempre desconfia das pessoas, assim, que sabem qual é a solução para os seus problemas. Desconfia no sentido de pensa mais um pouco, sabe? Você dê a chance de pensar uma segunda, uma terceira vez. Será que aquela pessoa realmente sabe a solução para o meu problema? Mesmo não me conhecendo, ou me conhecendo, mas não vivendo a experiência como eu tô vivendo, entende? Eu acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo, mas no fim das contas a gente tem que analisar e ter a consciência de que seja bom ou ruim o resultado, a responsabilidade é nossa por estar escolhendo a partir daquilo que a gente pensou em escolher, ou por estar escolhendo a partir daquilo que alguém disse que a gente deveria fazer. E eu sei que tem muitas pessoas que vão apelar para a lógica, né, para a razão, para a ciência. Não, porque fulano disse essa frase e esse ensinamento, ele se aplica para todo mundo, né, nessa mesma situação, porque é a razão, é o lógico, é o óbvio. E aí eu te pergunto, será que o óbvio e a razão estão sempre certos? Será que sempre funciona para todo mundo? Se a razão e a lógica, né, e aqui eu vou dar um exemplo, se a razão e a lógica funcionassem para todo mundo em todos os contextos, não existiriam, por exemplo, médicos que fumam. Porque, ora, ele sabe que de acordo com a ciência, aquilo ali vai fazer mal para ele, e aquilo ali pode levar até, né, a fins mais trágicos. Então, por que a lógica, a razão, a ciência não funciona aqui? Porque a experiência desse médico com, por exemplo, o fumo, o cigarro, né, pode ser diferente, pode ser anterior à razão. Então, a razão não se aplica aqui, porque se a razão fosse suficiente para resolver todos os problemas, talvez, por exemplo, o médico não fumaria, entende? Ou o nutricionista não teria problema com obesidade. Mas a lógica e a razão nem sempre funcionam nesses casos da maneira como a gente gostaria. Então, você pegar frases prontas para carregar como mantras não, como é que fala? Como regras, né? Como mantras para sua vida, não faz sentido. Assim, você pode carregar alguns mantras, tá tudo bem, mas sempre repensa eles, porque essas frases prontas, por mais que elas sejam óbvias ou racionais, existem coisas que são anteriores à lógica e à razão na sua vida. Existem experiências que são anteriores a essa lógica, sabe? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui com essa questão da razão, mas o resumo a razão não resolve tudo. Porque se ela resolvesse todos os problemas, a gente não teria problemas, porque todo mundo usaria da razão para resolver as coisas, entende? E se alguma coisa está ficando duvidosa ou, enfim, confusa, deixem aqui nos comentários e eu respondo vocês a respeito do assunto, que de repente não tenha ficado da melhor maneira, da melhor clareza possível. Ou seja, existem certas coisas que podem ser evitadas com
que podem ser evitadas, né, e sanadas com conselhos de alguém, por exemplo, mas existem certas coisas que precisam ser avaliadas dentro do seu contexto específico. Porque as pessoas que estão dizendo que você deveria fazer isso ou aquilo não estão vivendo na pele a sua experiência. Então, só você pode dizer aquilo que é melhor ou pior para você. E se você errar, ainda assim, foi você quem escolheu. Porque no fim das contas sempre é você quem escolhe, mesmo que a gente às vezes queira imaginar que a gente terceirizou aquilo e o que a gente está sofrendo é única e exclusivamente por escolhas que o outro fez. Até pode influenciar, até o que o outro faz até pode respingar na gente, ok? Influenciar na nossa vida, de fato. Mas ainda assim existe uma parcela de responsabilidade em praticamente tudo ou muita coisa do que acontece na nossa vida. É isso. Escolha você estar na zona de desconforto ou de conforto. Não deixe que as pessoas digam qual posição você deve ocupar, né, na sua vida, na sociedade, no seu trabalho. E se está tudo bem e você quer continuar bem e confortável, não se sinta mal por isso. Se você quiser mudar também, né, se colocar numa posição de desconforto, faça isso. Isso pode te trazer coisas boas ou ruins e você só vai descobrir se você for lá e fizer de fato. Ou não, caso você também não queira descobrir o que vai acontecer. É isso, eu acho que a gente fica por aqui. Não tem moral da história, cada um faz o que quer com as possibilidades que tem na vida. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma coisa para comentar a respeito, deixa aqui embaixo o seu comentário. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!